O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez no escritório Rabelo e Miranda. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, que é a questão da imobiliária, do imóveis, aquele que aluga, que compra. Falar tudo isso após a pandemia. Para isso, eu vou falar com o presidente da UAB, da subseção de Ceilândia. Bom dia, doutor Leonardo. Como é que está? Tudo bem? Jeová, bom dia a todos, telespectadores, ouvintes e leitores do Jornal Taguacê. Para mim, mais uma vez, é uma honra estar aqui com você para falar hoje sobre esse tema de direito imobiliário, que é um tema de suma importância para toda a sociedade civil e principalmente aqui da nossa metrópole Ceilândia, né, que é uma cidade que tem um mercado imobiliário muito forte, muito aquecido. Doutor Leonardo, hoje, após a pandemia, como que está o mercado imobiliário neste período após a pandemia? Jeová, o mercado deu uma aquecida nesse período pós-pandemia, em que pese aí ter um aumento gradativo, mas muito significativo da taxa Selic, os financiamentos imobiliários ainda continuam com juros atrativos e a gente tem visualizado aí uma valorização muito positiva, né? Chegando aí quase ao índice do IPCA, nos imóveis aqui no Distrito Federal. E Ceilândia não podia ficar para trás, considerando que nossa cidade é a maior cidade do DF, tem um mercado imobiliário muito atrativo, né? Muito pujante, e com isso tem estado bastante aquecido nesse período pós-pandemia. Parece que a economia está voltando a respirar, está tentando se recuperar, e Ceilândia não está ficando para trás no que diz respeito aí à construção civil e também na compra e venda e aluguéis de imóveis também aqui na nossa cidade. Uma outra coisa também, doutor Leonardo, uma questão importante atrelada aos aluguéis, né? E a fiança, como que fica a responsabilidade do imóvel de fiador em caso de penhora para o pagamento de dívida após o aluguel. Digamos que o inquilino não pagou, o avalista vai ter que resolver os problemas? Sim, Jeová, esse é um tema bastante sensível que a gente se depara diariamente aqui no escritório, uma vez que a gente trabalha muito com direito imobiliário, trabalhando para algumas imobiliárias, para alguns corretores de imóveis, que é essa questão da fiança. Eu costumo brincar, claro, mas com fundo de verdade, que fiança é um negócio que só faz de pai para filho e depende muito do filho. Porque é o seguinte, o fiador, quando ele assume uma responsabilidade de afiançar, ele está dizendo o seguinte: se ele não pagar, eu pago. E neste caso, todo o patrimônio dele, inclusive o bem de família, a gente tem uma decisão do dia 7 de março agora, anteontem, né, uma vez que hoje é quarta-feira, onde foi formada a maioria lá do plenário lá do STF pela constitucionalidade da penhora do bem de família. O que é o bem de família? Quando a pessoa dispõe de um único imóvel que é para o abrigo e a residência da sua família, esse bem, em tese, ele não pode ser penhorado para outras dívidas, mas para a fiança especificamente, o STF veio com a maioria firmando esse entendimento que o bem pode ser penhorado sim. Então a gente sempre recomenda, né, para que o fiador tome muito cuidado antes de afiançar qualquer pessoa, porque os seus bens e principalmente, e também, né, inclua-se aí o bem de família, ele pode ser penhorado para garantir o pagamento dessas dívidas oriundas do inadimplemento do contrato de aluguel. Você falou da questão do fiador, que o fiador é pai para filho, e tem a questão: aquele cara que não zela o nome dele, ele não vai zelar o nome dos outros. Mas o Confesse, junto com o Cresce, criou uma medida também que você pode fazer um seguro ou pagar uma determinada quantia de meses adiantado também, que livra do fiador. Sim, existem essas modalidades, né, de seguro e também de garantia dessa locação. A caução, que é 3 vezes o valor do aluguel, conforme dispõe a lei do inquilinato, e também hoje várias seguradoras dispõem dessa modalidade, que é o chamado seguro-fiança, onde o inquilino, né, o pretenso inquilino, vamos dizer assim, antes
de firmar o contrato de locação, ele procura uma seguradora, lá faz a contratação deste seguro fiança e essa apólice é emitida, né? E essa apólice vai fazer esse papel, né, de pagar os eventuais débitos que deixam de ser pagos pelo inquilino durante o prazo de vigência do contrato de locação. Então é uma medida interessante, a gente sempre tem orientado, né, aos nossos clientes que trabalham com locação, as imobiliárias que fazem locação, para antes, né, de verificar, exigir que seja apresentado um fiador com todas aquelas exigências, né, que tem uma renda 3 vezes o valor do aluguel, que tem um imóvel quitado e etc, etc, que procure essa modalidade, que veja a possibilidade dessa modalidade do seguro fiança, ou então essa caução de 3 vezes o valor do aluguel, que também é uma medida que vai assegurar o cumprimento, né, o adimplemento do contrato e vai trazer uma segurança jurídica para ambas as partes, sem envolver um terceiro, que no caso o fiador, às vezes ele é surpreendido com uma dívida que ele não esperava, mas como eu falei no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, uma vez que ele assina como fiador, ele está dizendo que se ele não, fulano, né, o inquilino, o afiançado não pagar, ele assume essa responsabilidade de pagar integralmente essa dívida. Ele é um devedor igual ao inquilino que firmou o contrato de locação. Doutor Leonardo, eu vou chamar de presidente. É uma outra coisa também com relação à aquisição de imóveis, que consiste o usufruto. Qual os cuidados que se deve ter? Jeová, esse tema é bastante sensível e é um tema que está em voga porque, diante desse quadro de pandemia que a gente passou, muitas pessoas ficaram inseguras e o que elas têm feito? Elas têm pego o seu patrimônio, às vezes um único imóvel, passado para o nome de um filho, vendido para um filho, doado para um filho, instituindo um usufruto vitalício. Que significa o que esse usufruto vitalício? Que a pessoa, enquanto vida ela tiver, ela pode usar, fruir e gozar do determinado imóvel, né? Sem que seja incomodados, vamos dizer assim. Ela pode usar da forma e dispor da forma que quiser, né? Usar e gozar, na verdade. Mas o que a gente tem se deparado muito, que aí a pessoa compra o imóvel, vou lá, fiz uma proposta, achei interessante, compra determinado imóvel e esquece, né, de fazer também a destituição deste usufruto. Acaba que a pessoa compra, anula a propriedade, mas ela não comprou o usufruto. E aí ela vai ter a posse indireta desse bem, ela vai ter a propriedade, mas ela não vai poder usufruir porque tem um usufruto vitalício instituído na matrícula do imóvel. Então esses casos têm aparecido muito para a gente. E aí quando a transação já foi feita, né, a aquisição já foi feita, acaba dificultando que o comprador tenha um acesso exclusivo, uma vez que tem esse usufruto lá instituído. Então é muito importante que antes de adquirir, caso tenha esse usufruto, o usufrutuário, né, também dê a sua anuência nessa transação imobiliária, nessa compra e venda que está sendo feita, para que o adquirente não seja surpreendido ao tentar tomar posse do imóvel sem pedido face a esse usufruto que está instituído na matrícula do bem. Por último aqui, doutor, com relação à aquisição de imóvel, a inventariar, o responsável à aquisição, quem são? Bom, Jeová, esse tema é de suma importância nos dias atuais, considerando aí o período de pandemia, onde o número de inventário cresceu muito. Eu não sei se tem alguma relação com as mortes causadas pela Covid-19, né, por esse período de pandemia, mas a gente tem visto assim, um número muito grande de inventários que estão sendo feitos. E aí, geralmente, os herdeiros querem se desfazer do bem, é um único imóvel, eles querem logo vender para poder partilhar e cada um pegar a sua parte, e aí esbarra nessa questão do inventário, e muita gente procura aqui o nosso escritório para saber como é que pode ser feito dessa forma. E aqui é o lugar certo, que você é especialista nessa área. Sim, nós temos uma boa bagagem nesse tema, fomos escreventes notarial, e temos um conhecimento, uma bagagem muito boa, não sabemos de tudo, ninguém sabe de tudo nessa vida, a gente tem que ter essa humildade, que somos eternos estudantes, somos eternos aprendizes, mas a nossa bagagem é relativamente muito boa. Então, quando as pessoas nos procuram, a gente sempre orienta a cumprir o que está disposto no Código Civil, ou seja,
a herança ela pode ser transmitida através de escritura pública, uma cessão de direitos hereditários, onde os herdeiros cedem os direitos hereditários que receberam em virtude da abertura da sucessão, né? Ou seja, com a morte dos seus ascendentes, ou descendentes também, dependendo do caso, e aí eles podem ceder esta herança e o adquirente ele se habilita no inventário pedindo para que o bem, ou os bens no caso, né, sejam adjudicados, e com isso a propriedade vai ser regulamentada, vai ser registrada, vai ser transferida para o adquirente que adquiriu esses direitos hereditários oriundos da abertura da sucessão. Doutor Leonardo, você hoje já é presidente da OAB pelo 2º mandato, e nós vamos tocar num assunto aqui muito delicado, né? Porque somos amigos dos tabeliões aqui, mas Ceilândia já precisa de um cartório de protesto e outro de registro. Hoje, você vai nos cartórios, hoje você pega fila quilométricas, você vem registrar, você tem uma questão de filas, de demora, e, além disso, o cartório 10º ofício tem um excesso de zelo que todos os corretores e muita gente está fugindo daqui. Você acha que é hora de ter um concurso para um tabelião e abrir 2 cartórios aqui de protesto e de registro? Jeová, esse é um tema bastante sensível, tá? É um tema que precisa de estudos que são de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Agora, a minha opinião pessoal como advogado é que Ceilândia, considerando que é uma metrópole, eu chamo Ceilândia de uma metrópole, a maior cidade do Distrito Federal, 460 mil habitantes só em Ceilândia, se a gente aí incorporar o Sol Nascente, que é aqui colado, né, a região administrativa do Sol Nascente, nós passamos de 600 mil habitantes facilmente. Então, se a gente for considerar a quantidade de habitantes, Ceilândia está sim a merecer mais uma serventia, né, extrajudicial, tanto para protesto, notas e registro de imóveis, porque nós estamos numa metrópole. E o serviço público ele tem que ser prestado da melhor maneira, né, e com eficiência à população. Então, se os serviços extrajudiciais, né, notariais que hoje temos aqui na nossa metrópole não estão sendo suficientes para atender a nossa população com agilidade, né, com um tempo razoável para que seja da melhor maneira, é o caso sim de se abrir um estudo para que o tribunal estude isso, para que veja a possibilidade e a necessidade da criação de novas serventias extrajudiciais. A nossa percepção como cidadão e como usuária dos serviços é de que tem essa necessidade sim. Tá? Mas aí é uma situação que depende também do Tribunal de Justiça estudar, ver a viabilidade. Eu não sei quais são os critérios e os parâmetros que eles utilizam para a criação de novas serventias, mas, repito aqui, o que a gente tem verificado, o que a gente tem visto, que aparentemente há sim essa necessidade, porque os usuários sempre reclamam das grandes filas, das demoras, e se o serviço público está aí para ser efetivo, para ser rápido, para ser célere, acho que o tribunal tem que fazer esse estudo para ver a viabilidade e a necessidade. Mas a nossa opinião pessoal é que o tribunal faça isso, para que a população ceilandense tenha um serviço extrajudicial de atendimento de excelência, com rapidez e de qualidade, para que assim seja fomentado também o mercado imobiliário, né? Para que tenha essa agilidade no serviço, o nosso mercado imobiliário fique mais aquecido e tenha mais e melhores, né, transações imobiliárias aqui na nossa metrópole, a nossa querida e amada Ceilândia. Presidente, mais uma vez o Jornal Taguacei agradece a sua boa vontade. Todas as vezes que a gente vem aqui, você tem essa disponibilidade de dar essa informação à nossa população aqui. O Jornal Taguacei agradece a você e agradece a toda a população por ter essas informações tão preciosas que você passa para todos. Jeová, eu que agradeço, para mim é uma honra contribuir com a nossa sociedade civil ceilandense, com os meus irmãos e irmãs advogados e advogadas que acompanham o Jornal Taguacei e também a essa categoria de corretores de imóveis, de imobiliárias, a qual eu tenho muito apreço e devo muito.
inclusive a você, a nossa amizade é de longa data, é mais de 20 anos. Então, para mim é uma honra, estou sempre à disposição para poder contribuir com a nossa sociedade. Desejo a todos aí uma excelente semana, um excelente mês de março e parabenizo 2022 cheio de paz, saúde, prosperidade, sabedoria para todos nós. E por último, mas não menos importante, meus parabéns à mulher pelo seu mês, né? Mês de março é o mês da mulher, para que todas tenham aí muita garra, muita força e continue aí nessa luta pelo respeito às mulheres que são essenciais como o ar que respiramos para as nossas vidas. Um forte abraço a todos.